Agora escuta bem, olha só que coisa forte sobre a oração de acordo e concordância. Quando você fala com sua esposa, fala com o irmão, para concordar, realmente garanta que ele está concordando em fé mesmo, tá certo? Entendendo as promessas, pensando igual você. Por isso, nas salas de oração, nossa igreja tem poderosas salas de oração, tá? Poderosa sala de oração liderada pelo pastor Marcelo e a equipe de oração, é Paz Prayer. Salas de oração pelo Zoom, são 6 todos os dias, 7 dias por semana, 6 poderosas salas de oração pelo Zoom. É uma coisa fabulosa, tanta gente orando. Só que o que me alegra é que essas pessoas que estão orando, elas oram cheias de fé, naquela oração de incredulidade. Porque tem gente que você pede para orar, seria melhor nem pedir àquela pessoa para orar, porque ela ora com tanta incredulidade, ela não tem fé nenhuma que um milagre vai acontecer. Oh Senhor, e ela vai reclamando e murmurando: o Senhor sabe que a situação dessa criança está tão ruim, está tão feio, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia, ela vai falecer, e fica falando cada besteira. É melhor nem pedir gente assim para orar. Eu gosto das pessoas na nossa sala de oração, porque elas oram com fé. Você sabia que todos os 7 tipos de oração devem ser orados no Espírito, dirigido pelo Espírito Santo, e todas devem ser oradas com fé? Todos os 7 tipos de oração é com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Foi pela graça, mas também não foi. Que tal separar um horário do seu dia para o Paz Prayer? As nossas reuniões de oração online são uma forma incrível de fortalecer os seus laços com o corpo de Cristo, enquanto exercita seus músculos da fé por meio da intercessão. Tenho convicção de que um de nossos diversos horários se encaixa na sua rotina. O seu sangue para nos dar a salvação. Vamos lá então, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do verso 4, diz assim: o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal santuário local, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho, de noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: tu trataste o teu servo Davi, meu pai, com amor grande e leal, pois ele viveu diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração. Tu mantiveste o teu amor grande e leal para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no trono. Agora, Senhor, meu Deus, estabeleceste o teu servo como rei no lugar do meu pai, Davi. No entanto, eu não passo de um jovem, e não sei como desempenhar as minhas responsabilidades. O teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Vamos ao versículo 11 agora do capítulo 3. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para administrar com justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco nesta manhã. É tão precioso ouvir o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração. Nossos maiores medos, coisas que nem mesmo nós ousamos pronunciar, o Senhor sabe. As guerras que estão dentro de mim, os fantasmas que me assombram, só o Senhor sabe o preço que foi chegar até aqui nesta manhã. Por trás desta minha cara de força,
existem crianças chorando. E eu te peço, Espírito Santo, reaviva a minha vida hoje. Reaviva a vida do teu povo. Traga para nós o teu Espírito. Acenda a chama que está em ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem viu Salomão se preparando para assumir o trono do maior rei que Israel já tinha visto até então, certamente duvidou de suas capacidades. Um jovem que não tem a mínima dificuldade em deixar claro as suas inseguranças, o quanto ele se sente indigno e incapaz quando ele olha para suas vulnerabilidades e para o tamanho do peso que tem o trono de Israel. Ele não tem problema em dizer que é muita honra, é muita responsabilidade para um menino assustado. A posse de Salomão no trono não é uma posse robusta, pomposa. Não tem um homem indo para um trono dizendo, agora eu vou arrebentar, mas tem um garoto assustado dizendo, o que eu vou fazer? Não tem alguém preocupado com o buffet, com as nomeações, com os trunfos. Não, tem um garoto morrendo de medo, um garotinho assustado gritando, papai, minha vida é pequena demais para o que está acontecendo. Minha vida é frágil demais para o tamanho dessa responsabilidade. É como se ele estivesse dizendo, olha, obrigado, mas eu me sinto inadequado e eu não estou pronto. Eu admiro muito Salomão porque ele não tem nenhuma necessidade de fazer média. Ele está dizendo abertamente, eu não tenho discernimento suficiente para entender o que é bom e o que é ruim. É uma responsabilidade porque Deus está dando um trator na mão de uma criança. Deus algumas vezes faz isso. Pega um trator e deixa uma criança dirigir. Não se assuste, porque não vai ser diferente com você. Algumas vezes a demanda que Deus coloca na nossa mão é muito maior do que nós. Essa é uma característica bíblica, presente em muitos homens. Você vê Jeremias, Deus dando um trator para uma criança, e ele diz, eu não passo de uma criança. Você vê o próprio profeta Isaías, pegando um trator, se sentindo uma criança. E aí você vê crianças assumindo tratores. E você pode estar aqui hoje assim. Uma criança, e Deus dizendo, vai lá, dirija. Alguns vão dizer, que responsabilidade, você não está apto para isso. Mas agora Salomão está reinando numa posição única. Porque suceder um reino de fracasso, suceder um reino de mentira, suceder um reino desgraçadamente destruído, é uma moleza. Mas Davi, mesmo com os seus pecados e seus percalços, Davi foi um grande rei. Um homem que fez da nação de Israel uma nação vencedora. Ninguém nunca venceu como Davi. E ele olha para tudo isso e diz, eu sou incapaz. Mas é importante tentar entender quem é Salomão. Salomão, ele é o fruto do amor que o pai dele, Davi, teve com uma mulher chamada Betseba. Salomão, na verdade, é o segundo filho do rei Davi. O primeiro filho morreu porque Davi ousou se relacionar com Betseba em pecado. Ela era casada, ele deixou de ir para a batalha, ele traz ela para os seus aposentos, tem relações sexuais com ela, ela é engravida. Ele tenta trazer o marido de Betseba da batalha, cria uma cena de amor, o marido não deita com ela, você conhece a história. Ele manda o marido de volta para a batalha e pede para Joabe colocar Urias no lugar mais sensível da batalha, e ali Urias morre. Davi acha que o cambalacho que ele fez teria resolvido tudo, mas escute uma coisa, Deus nunca vai abençoar cambalachos. Você pode ser muito habilidoso, mas Deus nunca vai aprovar o seu jeitinho. Aí você diz, mas deu certo. Sim, aparentemente deu certo. Davi se livrou do marido de Betseba e se casou com ela. Mas Deus sabe que tão importante quando chegar lá é como eu cheguei lá. Como você chega é mais importante do que quando você chega. Não diga que a bênção de Deus está nas falcatruas.
Não pense que a bênção de Deus está nas coisas arranjadas. Não está. E o primeiro filho de Betseba nasce, mas Deus diz através do profeta Natã: Deus viu o que você fez, Davi, e essa criança não vai sobreviver. Durante 7 dias, Davi coloca panos de saco, deita no chão, não come, não bebe, não toma banho, porque ele quer reverter a vontade de Deus, mas não tem jeito. Passaram-se 7 dias, a criança morreu. Mas Davi é tão maravilhoso, eu amo Davi, porque do mesmo jeito que ele tem a intensidade de cair, ele também tem a intensidade de se levantar. Quando a criança morre, a Bíblia diz que ele pede para prepararem seu banho, ele passa perfume, ele se veste, ele volta para o trono, porque ele diz: olha, a criança morreu, não tem mais o porquê chorar. Mas agora Davi vê a mulher que a primeira vez que engravida ser um ato de pecado, mas agora Betseba engravida de Salomão, e Salomão ele é a expressão do perdão. Salomão é a expressão de um Deus que é justo, firme em manter aquilo que plantamos, mas não é um Deus vingativo. Se o primeiro filho de Betseba, Deus permitiu sua morte, Salomão agora é a prova de que nos ares que Davi respirava, de acusação, de pecado, agora Deus manda um ar fresco, dizendo: você pagou o preço que tinha que pagar, agora eu vou te dar uma nova chance. Salomão era uma nova chance. Salomão era a nova chance de um rei que cometeu erros, que colheu suas consequências, que pagou o preço da sua insensatez, mas agora ele vê no ventre da mulher que ama um respiro, um ar fresco em seus pulmões, que dá a ele uma nova chance. Salomão, ele é o herdeiro do trono, um trono que não é um trono fracassado, mas é um trono de um homem que teve problemas, mas que nunca se isentou dos seus problemas. Ninguém venceu mais do que Davi. Ninguém triunfou mais do que Davi. Ninguém foi tão engenhoso, tão ousado. Davi foi tão vencedor que Deus diz: você não pode construir o templo porque há sangue nas suas mãos. Você matou muita gente em batalha. Davi era um estrategista excelente. Alguém lembra de um gigante que ele matou? Golias. As histórias de Davi são contadas até hoje. As crianças aprendem no Kids que Davi matou um gigante. Esse era o homem que Salomão agora vai suceder. Esse era o homem, a envergadura de um homem que, quando uma nação inteira olhou para um gigante só e disse: nós temos medo de você. O menino que foi só entregar marmita para os irmãos, ele esquece sua missão de entregar marmita, e ele se coloca na brecha e ele arrebenta. Por quê? Porque pessoas usadas por Deus sempre fazem mais com menos. O ministério de Davi sempre foi um ministério de poucos recursos, mas fazendo com muita eficiência. Davi nunca teve muita facilidade na vida, e esse é o trono que Salomão está tendo. Porque quem olha para Salomão espera que ele seja igual ou melhor do que o pai. Quem olha para Salomão coloca sobre ele uma expectativa muito grande, dizendo: o seu pai arrebentou, cara. O seu pai foi alguém diferenciado. E só quem já passou pela pressão da expectativa sabe o quanto isso machuca a gente. As pessoas projetam em nós expectativas. Olha, você tem que ser tão melhor como o outro. Você acabou de entrar numa empresa e você está substituindo um baita de um funcionário. A empresa inteira agora está medindo se você vai ser tão bom quanto. Todos nós sofremos essa pressão da comparação, sabermos se vamos chegar lá ou não. Mas o que eu admiro, li para você, coloca para mim o primeiro texto que lemos hoje. Primeiro texto. Salomão ele foi a Gibeão para o quê? Ele foi oferecer sacrifícios. Salomão está preocupado. Ele se sente um menininho dirigindo um trator. E o que ele faz quando ele está preocupado? Ele vai ofertar ao Senhor. Porque o que faz a presença de Deus aparecer para mim e falar comigo não é meu medo, meu desespero, minha histeria, mas é a minha capacidade de, mesmo me sentindo incapaz para aquilo que Deus está colocando na minha mão, eu ainda vou oferecer alguma coisa para Ele. Quando Salomão oferta ao Senhor em Gibeon, a Bíblia diz que Deus o chama para uma conversa. Será que você não está precisando de uma conversa com Deus? Será que você não está precisando bater um papo com Deus diante das situações que você está enfrentando? Salomão não esconde o medo, não esconde o desafio, e que
aquilo que Deus está colocando na mão dele é maior do que ele está com medo, porque ele está substituindo alguém muito grande, mas ele sabe que no meio das cobranças das pessoas, no meio dos resultados que eu tenho que dar, eu paguei tanto tempo faculdade, agora eu tenho que trabalhar na minha área, colocaram tanto voto de confiança em mim, eu não posso falhar, meu Deus do céu, minha esposa espera demais de mim, meu marido espera demais de mim, meu filho, sempre alguém cobrando o seu desempenho, sempre alguém olhando para você e dizer, você não pode errar, porque Davi era o cara, mas a Bíblia diz que quando Salomão não sabia o que fazer, ele foi até a Deus, e ao invés de querer fazer alianças com pessoas erradas, ao invés de querer ouvir conselho de gente que não queria, ele ofereceu a Deus um sacrifício, porque mesmo sendo uma criança, pilotando um trator, se Deus me colocou naquela situação, Deus nunca vai me desamparar. Eu não sei a pressão que você está enfrentando, mas Deus está dizendo, por favor, não desista, oferte. Nós temos que ter coragem de calar o nosso coração e entregar uma oferta. Nós temos que ter coragem de parar de ficar como barata tonta e entregar uma oferta. Eu não estou falando só de dinheiro aqui, estou falando de tempo. Eu estou pressionado, eu estou agoniado. Oferte seu tempo. Deus, aqui está meu tempo, eu vou servir, eu vou estar na tua presença, eu vou falar do teu amor. Mas espera aí, rapaz, como é que você vai servir a Deus? Olha a tua agenda, olha as suas preocupações, olha a tua casa. Era para você estar agora sentado com a cabeça num caderno, tentando criar uma estratégia para que o seu reino seja igual ou melhor do que o do teu pai. Não, faça como Salomão, vá até a Deus, e quando você não souber o que fazer, entregue algo, seja o seu tempo, seja a sua fé, seja a sua adoração, seja o seu recurso. O que traz Deus para bater um papo com você e falar ao seu coração, não é o quanto você controla, mas é o quanto você entrega. Entende isso ou não? Quando você controla tudo sobre o meu controle, eu tenho tudo na planilha, eu tenho tudo arquitetado, eu já fiz aliança ali, eu já fiz aliança ali, e daqui a pouco sua vida está cheia de durepoque, de arame. Pare de querer fazer aquilo que não está ao seu alcance. Se Deus colocou você para dirigir um trator, e todo mundo sabe que você é o incapaz, você é alguém que tem tudo para dar errado, mas Deus adora ver pessoas que foram chamados para algo maior do que ele, e quando ao invés de travar, entrega. Fala comigo, eu preciso ofertar. Se você espera um papo com Deus para Deus acalmar seu coração, você precisa se controlar e ofertar. Se você espera um papo com Deus para Deus fazer algo com você, você tem que acalmar o seu coração e ofertar seu tempo, sua adoração, sua fé, seus recursos. Você não pode deixar que a pressão dos outros, a opinião dos outros traga apatia ao seu espírito, porque se você olhar para o espelho, você vai dizer, eu não posso. É isso. Tem pessoas melhores do que nós, tem pessoas mais habilidosas do que nós, tem pessoas que fazem com o pé nas costas aquilo que a gente demora muito tempo para fazer. Mas o critério de seleção não é nosso, é do Senhor. E Deus manda dizer, essa fase que você está vivendo é uma segunda chance que eu estou te dando. Você achou que não merecia essa segunda chance, mas eu estou te dando essa segunda chance. Escute aqui. Você achou que depois do que aconteceu na sua vida, você não teria mais um respiro, mas eu estou te trazendo ares novos para o seu pulmão. Eu vou te dar uma segunda chance. E essa segunda chance é algo que eu vou fazer para arrebentar tudo aquilo que pensam, tudo aquilo que imaginam. Você não pode perder suas expectativas simplesmente porque olham para o seu antecessor. Eu não tenho compromisso com Davi. Davi morreu e eu recolhi Davi porque acabou o tempo dele. Agora é o seu tempo, Salomão. Eu respeito as histórias daqueles que vieram antes de mim, mas por favor, não me compare com os meus antepassados, porque o que Deus tem para mim é novo, é inédito, é especial. Eu não estou aqui para cumprir carreira de ninguém, eu estou aqui para viver o novo de Deus. Levante sua mão para cá. Você precisa entender que esse trator que Deus colocou na sua mão não é sobre você, é sobre Ele. E Ele não vai falhar com você. Ele não vai falhar com você, não vai. Não perca as suas expectativas. Não perca. Não perca. Você não pode querer que um homem abasteça o seu ânimo naquilo que Deus colocou na sua mão.
Você não pode esperar que uma pessoa te dê clareza naquilo que Deus deu para você. Você não pode esperar que alguém te anime naquilo que veio do trono para você. Se veio do trono, o ânimo vem do trono também, a paz vem do trono. Esse é o problema. Deus coloca coisas nas minhas mãos e eu quero que as pessoas validem o que Deus me deu. As pessoas nunca vão validar o que Deus te deu até que você frutifique. Só que o fruto é a última etapa de um processo. Muitas vezes quando Deus coloca algo na sua mão, você está na fase da escuridão, você está na fase do plantio. E num plantio, o plantio e o enterro são parecidos. Aí você quer que as pessoas se animem com aquilo que não é visto. Você quer que as pessoas aplaudam, que as pessoas te estimulem, que as pessoas coloquem dinheiro no seu chamado, que as pessoas apoiem você, mas você está na escuridão, e na escuridão nada é visível. Então você tem que entender que se veio da mão de Deus, o seu suprimento também virá da mão de Deus, o seu estímulo virá da mão de Deus, a sua esperança virá da mão de Deus. E você tem que ter maturidade, porque vão olhar para você e dizer: coitado dele, ele é só um garoto, coitado dele, que missão difícil. Davi era o cara, Davi era o homem, Davi rasgou o leão, Davi rasgou o urso, Davi matou Golias, Davi era o cara, ninguém era como Davi. Ah, na tua idade teu pai já matava leão, na tua idade teu pai já matava urso. É difícil sentar num trono tendo a sombra de um Davi, mas Deus te escolheu porque Ele não precisa de Davi. Você não é espelho de Davi, você é imagem e semelhança do autor e consumador da sua fé, e Deus tem uma porção para você. Então por favor, não me compare com meu pai, não me compare com minha mãe, não me compare com o pastor que estava aqui antes de mim, não me compare com outro funcionário, porque aquele que me chamou para boa obra, Ele vai me sustentar em toda boa obra. Ele vai me sustentar. Você tem que ter maturidade para isso. Pessoas nunca vão entender o seu reinado, nunca vão entender. Elas sempre vão comparar você, mas existe uma razão para você estar onde está. Mesmo se sentindo pior, mesmo se sentindo incapaz, Deus tem um plano, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe por que te chamou, Deus sabe por que te elegeu. Existe um chamado porque você ainda não morreu. Tem tanta gente que morre do nada. Cadê o fulano? Morreu. Cadê o fulano? Morreu. Cadê o outro? Está doente, morreu. E eu não morro. Existe uma razão porque você suportou o que suportou. Existe uma razão para ser agora. Existe uma razão, nada acontece por acaso. Existe uma razão, e eu quero dizer que as dores elas só aumentam a chegada do que está para nascer. A mulher sabe que a hora de dar o filho é muito, muito conectada ao aumento das dores. As contrações empurram o sonho para a realidade. E muitas vezes nós estamos vivendo momentos de extrema contração e achamos que é o diabo, e não é. O aumento das dores, o aumento das contrações. Por isso que você tem que guardar o seu coração. Escute aqui. 4 coisas vão acontecer na sua vida quando você vive um chamado. A primeira delas, você vai ser questionado. Questionado. As pessoas vão perguntar para você. E quando perguntarem para você, você tem que ser maduro e não se ofender com a pergunta. Então vão perguntar se você acredita mesmo que vai dar certo, se realmente você acredita no seu chamado. Elas vão perguntar. E algumas perguntas doem, porque algumas perguntas mostram a realidade. As perguntas são mais poderosas do que as respostas, porque a pergunta, dependendo de quem faz, me obriga a reconhecer que realmente eu sou uma criança dirigindo um trator. Mas quem tem chamado é questionado. Quem tem chamado é comparado, tem jeito. Você está aqui, estão comparando você com fulano, estão comparando você com ciclano, comparam você com seu irmão, comparam você com teu tio, comparam você, comparam o tempo todo. Vão comparar você, vão querer medir seu resultado. Você tem que estar preparado, porque você vai ser criticado. Vão ser. Porque quando as pessoas verem que você não faz aquilo que elas querem, elas vão falar mal de você. Por isso que a nossa lealdade às pessoas tem que ser uma lealdade fiscalizada, porque nenhuma lealdade a pessoas deve ter no meu coração, porque o único que não muda é Deus. Tem gente que te beija hoje, amanhã te apunhala. Tem gente que na sua frente jura eterno amor, e amanhã ou depois nem na tua cara olha. Por isso que a minha lealdade extrema é o nome de Jesus. E a gente vai ser criticado, a gente vai ser especulado. As pessoas vão olhar para a nossa vida e sem que a gente abra a boca, elas começam a falar da gente. Elas começam a especular sobre o nosso casamento, elas começam a especular sobre o nosso trabalho, sobre a nossa honestidade. Elas começam a falar.
Ah, eu acho que o fulano ali não serve para nada. Eu acho que o fulano ali é ladrão. Eu acho que o fulano ali é mentiroso. As pessoas nunca conversaram com a gente, mas elas simplesmente se veem no direito de falar da gente. Elas falam da gente. Elas falam. E falam sem nenhum tipo de pudor. Cruzam a perna e pegam ali a batata frita e falam da gente. Além de nos especular, elas vão ridicularizar. Quem nunca foi ridicularizado? Você está ali empenhado, trabalhando, e a pessoa zomba. Mas todas essas dores, ser questionado, comparado, criticado, especulado, ridicularizado, indicam que algo está para nascer. Todas essas dores indicam que algo está para nascer. Se você não está enfrentando guerra nenhuma, você não está indo para lugar nenhum. Eu quero dizer que é difícil ser você. É difícil ser Salomão. E é difícil ser você. É difícil sentar no trono quando quem sentou por último foi Davi. É difícil ser Salomão. É difícil ser você. Talvez o perfil da tua família, é difícil você ouvir o que houve nessa igreja e acreditar, porque a tua família não combina com isso. Talvez é difícil, pela tua história, crer no que Deus te pede. É difícil, Deus fala com você e você fala, não consigo, pastor. E Deus está dizendo, é isso mesmo, mas me oferte. Entregue algo para mim. O que você faz quando lhe oprimem? O que você faz? Oferte. É por isso que a gente não falta à igreja quando está mal. É quando está mal que eu vou mesmo. É por isso que a gente não para de cantar quando está triste. É quando eu estou triste que eu canto mesmo, porque eu vou ofertar algo ao Senhor. Porque minha alma diz, proteja-se, esconda-se, fuja, deite na cama, se afugente. E o Espírito diz, libere o melhor glória que você tiver, libere o melhor aleluia que você tiver, libere o melhor glória a Deus que você tiver. Vai lá, oferte, mas minha conta bancária, libera uma oferta. Vai lá, contraria, Deus colocou esse trator na tua mão. Salomão abre a boca dentre tantas coisas que ele poderia pedir, e ele fala o quê? Ele tem medo, gente. E ele pede sabedoria. A sabedoria, ela lidera a nossa cabeça. Porque a sabedoria, ela é como um para-brisa. Ela limpa o vidro e me permite continuar no caminho que eu tenho que trilhar. Se você perdeu a cabeça, você perde tudo. Fale para você mesmo, eu preciso ter sabedoria. Se eu tenho sabedoria, eu lidero a mim mesmo. Se eu tenho sabedoria, eu freio minhas palavras. Se eu tenho sabedoria, eu não sou guiado como um animal no cio. Se eu tenho sabedoria, eu não sou um idiota que as pessoas à minha volta jogam a isca e eu mordo. Se eu tenho sabedoria, eu não sangro na frente de tubarão. Se eu tenho sabedoria, eu tenho pele de rinoceronte, sangue de barata e coração de leão. Fala comigo, pele de rinoceronte. Tem que ter. Se você não tiver pele de rinoceronte, você vai sangrar muito. Sabedoria para ter pele de rinoceronte. Sangue de barata para aguentar os idiotas. Não se fala com o idiota. Não se conversa com o bobo. Aí você diz, pastor, mas não é justo. E Deus diz, deixe que cresçam juntos. Lembra da parábola do trigo e do joio? Ah, mas eu dormi e alguém jogou o joio. Deus diz, fique na sua. Se você for lidar com o joio, você vai estragar o bom trabalho. Deixe que cresçam juntos. Engula seu orgulho, deixa o ruim crescer do lado do bom, que na hora certa, eu, teu Deus, separo o bom do ruim. Você não precisa lidar com o ruim, eu separo. E aí tem que ter sangue de barata, porque no dia do teu bom trabalho, talvez tenha bem do lado o seu algo que não é justo. E Deus está dizendo, foca no que é justo, foca na minha presença. E o outro, mas está gritando, foca em mim. Na hora certa eu jogo um para o lado e outro para o outro. Fica tranquilo. E você tem que ter coração de leão, para entender que nunca vamos parar de buscar o que temos em Deus. Está crescendo na empresa, tem que ter sabedoria. Acabou de casar, não dá para levar para o casamento uma mente de solteiro, tem que ter sabedoria. Você era líder de 10, agora é líder de 500, tem que ter sabedoria. Porque para cada degrau, novos demônios. Para cada vitória, novos demônios. Não tem jeito, sabedoria. Uma mente onde Deus me coloca para dirigir um trator, eu tenho que ter sabedoria. Sabedoria para saber em quem confiar. Sabedoria para quem contar a minha vida, a minha intimidade. Sabedoria para saber em que ritmo eu vou conduzir a minha família. Sabedoria para comprar, para vender. Sabedoria para fazer negócios. Sabedoria para conduzir minha carreira profissional. Eu tenho que ter sabedoria. Alguns aqui estavam prontos para entrar em seus sonhos, mas por não ter sabedoria perderam tudo.
se ajuntaram a quem não deveria, porque o desespero é assim. O desespero te empurra a fazer bobagens, porque você diz, eu sou um garoto. Agora, você é um garoto, mas Deus não é um garoto. Você e eu somos tontos, mas Deus não é tonto. Eu e você só vemos uma parte das coisas, Deus vê tudo. E quem colocou isso na tua mão não é um garoto. Quem colocou isso na tua mão não é um moleque. Quem colocou isso na tua mão não é um velho gagá. Quem colocou isso na tua mão é o Deus Todo-Poderoso, que não erra e tem um plano para todas as coisas. Então Deus está dizendo, ei, não venha dizer para mim da cara de mal que estão fazendo para você. Abra essa boca cheia de dente e me peça sabedoria. Me entregue uma oferta e me peça sabedoria. Entregue seu tempo, entregue seu servir. Deus está dizendo, eu estou preparando você para aquilo que eu preparei para você. Então, por favor, me entregue. Olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 5, um texto conhecidíssimo. Vamos ler juntos no 3, Tiago 1, 5. 1, 2, 3. Ele vai dar de forma miserável ou vai dar de forma generosa? Generosa. Então, ao invés de você ir para o cartório divorciar, peça sabedoria. Ao invés de você encher a cara de alguém de porrada, peça sabedoria. Ao invés de você se igualar como um desequilibrado, peça sabedoria. Ao invés de você sair da igreja, peça sabedoria. Existe uma sabedoria para cada crise da sua vida. Deus tem uma sabedoria para você pagar suas dívidas, Ele tem. Deus tem uma sabedoria para você suportar essa carência e não ficar se ajuntando a esses banguelos endemoniados que aparecem na sua frente. Deus tem uma sabedoria. Deus tem uma sabedoria para o seu ministério, algo que vai descolar você dos outros, porque crescer como igual torna você um minion, e ninguém gosta de minion. Minion é igual a todo mundo. Deus não te fez para ser uma cópia, Deus te fez para ser original. E há uma bênção só para você. Ah, eu sou a média das pessoas. Não, eu não sou a média de ninguém. Eu sou o sonho de Deus. Eu não sou camaleão. Eu sou filho de Deus. O camaleão, ele vai tendo a cor dos ambientes que frequenta. Você não foi chamado para ser camaleão. Você foi chamado para ser filho de Deus. E Deus te deu uma digital única, uma voz única, um tamanho único, um cabelo único, um tom único, um temperamento único para você ser uma cópia, pelo amor de Deus. Você precisa pedir sabedoria. Existe uma sabedoria para lidar com doenças incuráveis. Aí você diz, pastor, sim, meu irmão, tem pessoas que não serão curadas. Deus não vai curar todas as doenças. Paulo diz, Deus, eu tenho um espinho. Nós sabemos que esse espinho não era literal, mas ele tem um incômodo na vida. E a Bíblia diz, olha, Paulo, ele orou 3 vezes, não adianta. A minha graça te basta, porque essa dor é exatamente o gatilho que eu vou usar para despertar minha glória em você. E aí Paulo diz, ok, então não se toca mais no assunto. Então, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Então Deus não vai fazer tudo do jeito que você quer. E não quer dizer que Ele está te punindo, significa apenas que Ele está desenhando um testemunho. Porque você tinha tudo para morrer e irritantemente não morre. Tinha tudo para quebrar e irritantemente não quebra. Tinha tudo para ser um louco, tudo para viver uma vida nas drogas, e simplesmente você é um homem honrado. Aí vão dizer, mas você tem um espinho. Sim, mas eu tenho a glória de Deus. Sim, mas você tem uma dor, mas eu tenho a glória de Deus. Então eu sinto dizer que você deve orar pela cura. Mas até que Deus te cure, você deve continuar crendo que o que te sustenta não é o alívio da dor, é a presença de Deus. Deus tem uma estratégia para cada batalha na sua vida. Aí você diz, pastor, eu tenho orado para Deus triplicar o faturamento da tua empresa. E talvez Deus sempre vai manter uma panelinha pequena com uma farinha que não acaba. Nem sempre Deus vai fazer você ter um faturamento milionário. Algumas vezes a sua empresa sempre vai ter um faturamento justo, mas esse faturamento justo vai te dar resultados que nem empresas que triplicam, quadriplicam o seu faturamento vai ter. Algumas vezes Deus joga com você para mostrar que não é a lógica do homem, não é a lógica da faculdade, é a lógica do céu. E para Deus não há impossíveis. Para Deus não existe probabilidade, matemática. Para Deus 2 mais 2 é quanto Deus quer que seja. Deus faz acontecer do jeito dele. Então você tem que ter sabedoria. Você quer uma vida igual ou você quer uma vida especial? Você quer ser igual às pessoas que você admira ou você quer que as pessoas olhem e digam, Deus está na sua vida? Você só está em pé porque Deus está aí, pelo amor de Deus. Peça sabedoria. Existe uma sabedoria para lidar com injustiça. Existe uma sabedoria para lidar com calúnia. Existe uma sabedoria para lidar com trapaça. Existe uma sabedoria para lidar com depressão. Existe uma sabedoria para lidar com enfermidades diversas. Existe uma sabedoria. Então eu não preciso me livrar do mal, eu preciso pedir sabedoria.
Salomão está dizendo: ei Deus, eu me sinto menino, mas me dê sabedoria. Eu me sinto incapaz, me dê sabedoria. Os olhos das pessoas sobre mim são terríveis. E a Bíblia diz que quando Salomão pediu sabedoria, Deus deu a ele sabedoria. E essa sabedoria foi tão especial que as pessoas vinham do mundo inteiro ouvir Salomão. A rainha de Sabá, quando vai visitar Salomão, eu acho lindo esse texto, porque ela olha para a roupa dos servos, ela olha para a disposição dos talheres na mesa, ela olha para o palácio, para o templo, e sem que ninguém pregasse para ela, ela diz: louvado seja o Deus de Salomão. Salomão viveu uma vida incrível. Ele não foi a sombra de Davi. Ninguém nunca conseguiu compará-lo, porque era um outro chamado, era um outro ministério, era uma outra vida. A sabedoria de Salomão ajudou pessoas a pensarem melhor. Lembra da história das duas mães? Aqui uma deita sobre o filho, e as duas mulheres vão dizendo: olha, essa criança que está viva é minha e a morta é dela. E Salomão pede para pegar uma espada e dizerem: olha, eu vou cortar a criança no meio então, porque se as duas são mães, uma fica com uma parte, outra fica com outra. Salomão foi sangue frio, coração de leão, sangue de barata e pele de rinoceronte. E na hora que ele manda cortar a criança, a mãe verdadeira diz: deixe que a outra fique com a criança. Eu prefiro ver meu filho vivo na mão da outra do que morto. De onde vem essa sabedoria? De onde vem essa frieza? Vem da sabedoria. Vem de Deus. Eu quero dizer que para você que se sente um garoto inseguro diante daquilo que Deus colocou na sua mão, continue trabalhando, mas é a hora de você começar a entregar algo para Deus, a criar uma atmosfera que Deus possa vir bater um papo com você, a tirar esse medo e criar um ambiente para que Deus venha falar com você. Porque se Deus falar com você, Ele vai mudar a sua vida e a vida de todos que estão à sua volta. É hora de parar de se intimidar e começar a entregar. É hora de parar de chorar e começar a entregar. É hora de parar de fazer projetos que você vai desenhar e não vai saber nada e começar a entregar. A riqueza não produz sabedoria, mas a sabedoria produz riqueza. Você pode ter muito dinheiro e não te torna sábio, mas todo sábio enriquece. Todo sábio prospera, porque todo sábio sabe o que passa pelas suas mãos. Tem coisas, Deus manda dizer, que você tem feito tentar dar certo com o seu dinheiro, mas não vai dar certo com o seu dinheiro, vai dar certo com a nossa conversa, que vai começar pela oferta. Tenha coragem de pedir aquilo que contraria a sua lógica, a sua vida. Sabe, irmãos, um servo de Deus nunca vai ter tédio. Ontem eu levei minha filha para assistir Divertidamente 2. E a menina virou adolescente e entrou o tédio. Ou já dei um spoiler, né? Mas não é o filme, não é o final do filme. Eu quero profetizar que Deus vai acalmar o seu coração hoje. Eu quero declarar que Deus tem uma sabedoria exatamente para essa situação que você está vivendo. E que o tédio não vai tomar conta do seu coração, mas que você vai ter uma sabedoria que vai acalmar seu espírito. Levanta as mãos. Vai trazer sobriedade para você enfrentar cada um dos seus adversários, cada um dos seus inimigos. Deus manda dizer que você não vai lutar as batalhas de hoje com as armas de ontem. O que Davi usou foi para Davi. Deus vai te dar armas novas. Deus vai te dar uma estratégia nova. Deus tem algo para você, e esse culto vai gerar algo lindo em você. Deus manda dizer: não se preocupe do lugar de onde você veio, se preocupe para onde você está indo agora. Esqueça a sua origem, esqueça o lugar de onde você veio. Elogie Deus, arranque um aleluia. Não fique com cara de paisagem, arranque um glória a Deus dessa cara sua. Não fique com essa cara fechada. Deus sabe que você está com medo, Deus sabe que o diabo está jogando sujo, Deus sabe que os inimigos estão dizendo um monte de coisa, Deus sabe que você está intimidado. Mas ofereça algo a Deus nessa estação. Ofereça algo, ofereça a sua fidelidade, ofereça a sua
sua fé, ofereça a sua entrega, ofereça a sua continuidade, ofereça seu compromisso. Deus sabe, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus manda dizer: você vai crescer ainda se sentindo um garoto, você vai crescer ainda se sentindo inútil. Diante dessa situação, eu te colocarei no trono. Agora tem algo, coloca a mão no seu coração. Quando eu olho para o lugar de onde eu venho, eu sempre vou ter medo, porque Salomão vem de um reinado de Davi. Mas quando eu olho para onde eu vou, eu me encorajo. E talvez você olhe para trás e quer que o que está lá atrás responda à sua direção. Agradeça pelos seus antepassados. Agradeça pelas empresas que você trabalhou, pelas igrejas que você congregou, pelos amigos que você teve. Mas você não pode ser movido pelo que aconteceu antes, porque as pessoas vão olhar para o que aconteceu antes. Elas vão julgar você pelo que aconteceu antes, e elas vão dizer: vai acontecer de novo. E Deus está dizendo: não preciso de nada que aconteceu antes. Olhe para frente, vá em frente. Eu estou com você. Eu coloquei esse trator na mão de uma criança porque eu quero ver uma criança pilotando um trator. Eu estou desejando que você pilote esse trator para mostrar para todo mundo que nunca foi você, fui eu.